E aí, rapaziada, tudo certo? Falando sobre anime é da temporada de outubro do ano passado, mas como só terminou agora, eu vou juntar tudo na temporada de janeiro mesmo, não quero nem saber. Jujutsu Kaisen virou uma febre gigantesca desde que o primeiro episódio saiu, e eu não esperava menos de um shounen focado em batalhas e feito pela MAPPA, que vem numa crescente absurda. Jujutsu virou mais um daqueles anime modinha, mas como eu já tinha uma ideia do mangá, eu sabia que eu não ia deixar me enganar por conta disso. Com o passar do tempo, o gênero shounen acabou passando por várias mudanças. No início, com Dragon Ball, você tinha aquela fórmula do protagonista sempre ficando mais forte, nunca desistindo, ou alguém full enérgico, que tudo se resolve na base do poder da amizade. Já teve obras que pegaram essa fórmula e reescreveram algo totalmente diferente por cima, como é o caso de Fullmetal, que quiseram ser shounenzãos mesmo e aplicar todas essas regras em cenários totalmente diferentes do comum, como o caso de Hunter x Hunter, paródias do gênero como Kill la Kill e muitos outros que só se afundaram sem fazer nada de inovador. O Jujutsu é um caso bem interessante, igual Boku no Hero. No papel, eles são idênticos a qualquer outro gênero, mas na prática eles entendem o que o público quer e só dá. Eles apresentam seu enredo, personagens, ação e tom de uma forma fácil de digerir, mas ao mesmo tempo é uma sacada genial dos autores. O que as pessoas gostam em um shonen? Mais tempo de tela, gastos em lutinhas da hora do que em enredo. É isso. As duas obras têm o cenário mais simples, mas ao mesmo tempo mais funcional possível. Como ambos os elencos estão em uma escola, qualquer desculpa funciona pra se ter porradaria sem parar. Ó galera, hoje vai ter exercício prático, vai todo mundo lá pra fora lutar com os professores. Isso corta todo o tempo de explicação porque não precisa. Em Boku no Hero a gente tem os heróis contra os vilões, e aqui em Jujutsu a gente tem os feiticeiros contra as maldições. Não há necessidade de contextualizar nada porque é o bem contra o mal, todo mundo entende isso logo de cara. Claro, ainda tem um monte de besteirol de shonen, como o próprio Itadori. E embora sim ele seja um protagonista adolescente com o objetivo de proteger os outros ou se tornar muito forte em alguma coisa, mas muitos dos elementos padrões desse tipo de personagem são totalmente excluídos no caso dele. Ele não é um idiota hiperativo demais, um nerdão ou um depressivo angustiado com a vida. Ele tem um bom equilíbrio de características, sendo bastante pé no chão em momentos importantes. O Itadori ele não é apenas um arquétipo, ele se sente como um personagem, saca? Pulando para outro tópico, eu senti que a primeira metade do anime é feita somente para contextualizar a gente sobre todo o universo, feitiços, personagens e afins. Mas até essa configuração padrão é tratada de uma maneira bem única, eu diria. No episódio 3, quando a gente já tem o grupo principal formado, eles já estão participando de dinâmicas para ajudar na introdução da temática. A partir do episódio 4, que é onde o anime começa a ficar legal, tem um monte de luta da hora e bem feita. Mas o objetivo principal ainda é introduzir personagens secundários e preparar o terreno para os próximos arcos. Então, pra mim, o anime só começa de verdade lá pelo episódio 9. Nesse meio tempo do 4 ao 9, eles têm que explicar melhor como funciona todo o sistema de energia e tudo mais. Mas, felizmente, não tem o Itadori sentado numa cadeira para aprender de uma forma expositiva ou mesmo alguém falando com ele sobre isso. O Gojo só bota o Itadori para controlar a energia amaldiçoada enquanto ele assiste filminho e ainda bota um ursinho para ficar batendo nele, para caso ele não consiga passar a energia. Eu amei essa decisão do autor. É uma maneira muito mais natural de transmitir essas informações sem parecer algo forçado. Também nos é apresentado os vilões de uma forma que, confesso que não foi lá tão incrível, mas funcionou bem para levar o Itadori no limite físico e emocional para dar aquelas camadas pro personagem. Mas, como eu já falei anteriormente, o hype todo vem a partir daquele mini arco que teve entre o episódio 9 e 13. Finalmente estavam trabalhando alguma coisa no enredo e não ficar só explicando detalhes ali aqui. Ainda que o tema do moleque que sofre bullying descobre que tem um poder imenso e é persuadido por alguém esteja meio batido, mas eu gostei da ideia de como isso foi feito. Um Marrito desgraçado tá manipulando o Junpei que tá indo na onda por ser muito inocente. E enquanto isso, o Itadori encontra ele e os dois acabam se tornando bons amigos. O Junpei vendo um ideal de amigo aparecendo ali na frente dele é muito da hora. Depois que o Itadori se encontra com o Marrito, dá umas merda gigante, o Junpei é transfigurado e o Itadori se encontra em uma situação crítica. Ele questiona os seus princípios e morais por causa da habilidade do Marrito, em que vale comentar que é algo interessantíssimo. A transfiguração inerte permite que ele consiga modificar a estrutura das almas, podendo desfigurar o corpo dos seus alvos ou alterar a forma da sua própria alma, modificando seu corpo da maneira que quiser. E a filosofia que ele bota por trás disso também é legal de se entender. Mas sério, a execução do desenvolvimento do Itadori é ótima nessa situação. Não é apressado bastante pra gente não entender nada e nem muito lento pra não ficar algo maçante. O ritmo é bem como deveria ser e a mudança de mentalidade do Itadori é incrível até demais. Além de, claro, a luta final é incrível como sempre. Uma execução técnica que dá gosto de ver. E parabéns pra todos os envolvidos nessa parte da animação e direção. Mas nessa primeira metade aí ainda teve uma coisinha que me incomodou um pouco. A história do Nanami é meio jogada no meio daquela luta tensa contra o Marrito. As consequências daquela luta foram muito mais pertinentes
pertinentes do que a história de fundo dele. Então fez com que eu não me importasse assim tanto com o personagem quanto eles queriam. Agora na segunda metade já tem um arco de torneio cujo foco torna o da primeira metade bem meh, já que se concentra bem mais nos alunos e na ambientação. A batalha de equipes do intercâmbio serve como uma maneira de apresentar muito mais desses personagens, seus poderes, designs únicos e seus respectivos dilemas, sem comprometer o andamento do enredo. O arco em si é focado somente nas batalhas, mas ainda existem momentos de destaque nos personagens para contar um pouco mais sobre cada um, mas eles não são tão impactantes quanto o do arco anterior. A única narrativa de personagem que dá pra destacar é a das irmãs Zenin. E caso você seja fã do Gojo, com certeza quase entrou em êxtase quando ele conjurou lá os feitiços vermelho e azul. Inclusive eu quero dar um destaque para a produção quando tem umas energias muito fora do comum, as próprias expansões de domínio. A animação de cenário é linda e a forma única como cada aura é representada com umas cores bem chamativas e mescladas com um CG bem mascarado cria uma atmosfera linda de se ver, um verdadeiro orgasmo visual brabíssimo. E pra fechar, no finalzinho do anime ainda tem um mini arco concentrado no Fushiguro. Tem uma vibe legal, umas lutinhas da hora e uns momentos emocionantes ali, mas nada que dê tanta profundidade quanto ele quer dar. Mas como eu acabei de falar, ainda assim tem alguns momentos bem legais, principalmente quando o Fushiguro consegue usar a expansão de domínio e a luta do Itadori Nobara contra uns irmãos random aí. Como eu já falei antes, esses 24 episódios são muito uma preparação para algo maior. Nos é apresentado o mundo e os conceitos que giram em torno deles e seus personagens, mas nada realmente muito grande acontece, exceto no arco do Junpei. Nenhum dos principais vilões que a gente viu até agora é derrotado permanentemente. E durante toda a temporada, eles dão muito foco pro tal incidente em 31 de outubro em Shibuya. Várias vezes a gente vê os vilões comentando isso aqui e ali. É bem nítido que tudo tá sendo construído pra esse momento, mas o mangá ainda tá em andamento e já passou alguns capítulos desde que Shibuya acabou. Então, se a história não acabou, eu chuto que já foi 2/3 de tudo. Mesmo sendo alguém que não acompanha o mangá, eu não vejo como a história segue pós esse incidente. O meu pensamento é que sim, esse é o ápice da obra, as merdas que tinham pra acontecer realmente aconteceram ali e acabou, mas eu chuto que os capítulos que se sucedem são apenas consequências de tudo que aconteceu aí. Então, depois que isso for resolvido, o mangá acaba. Mas, não, esse aí é meu chute, né? Acho que é isso então. Deu pra falar tudo que eu queria e ainda imaginar o futuro da obra. Então, conforme eu vou vendo os animes e perdendo a preguiça de gravar, eu trago mais opiniões pra cá. Agora,